Esse é o experimento 1. É um circuito hidráulico básico. Ele é composto por um atuador linear de duplação, acoplado a uma válvula direcional 4 vias de acionamento por alavanca e retorno por mola, que comuta a alimentação da linha de pressão P entre a entrada traseira de avanço do cilindro e a frontal de saída pela passagem A. O fluido que é deslocado pelo movimento da haste retorna ao tanque T. Bom, cilindros como esse podem ser utilizados em aplicações como uma prensa hidráulica. Durante o avanço e recuo do cilindro, os manômetros da linha pressurizada marcam uma pressão provocada apenas por perda de carga, sendo que o real aumento de pressão aparece quando o cilindro chega ao fim do curso em uma das duas direções, onde ela é gerada pela carga de fluido contra um obstáculo que não consegue ser deslocado. Nesse caso, observa-se um retorno do cilindro mais rápido que o avanço, pois a área do êmbolo ela é reduzida na câmara posterior do cilindro por conta da haste do próprio cilindro, né? Então sobra a área de um anel. E por isso é necessário menos fluido para preencher essa câmara, levando a um retorno mais rápido que o avanço em circuitos básicos como esse, né? Esse é um circuito hidráulico básico. E agora eu vou mostrar a montagem e explicar um pouquinho. Bom, essa é uma das partes dessa montagem. Aqui o botão de segurança sendo acionado, os dois manômetros sendo mostrados, né? Um ligado ao avanço do cilindro, outro recuo. Aqui eu comuto a válvula, aqui mostrando como a pressão máxima só é atingida no fim do curso, no fim do avanço, né? E aí, comutando a válvula, eu alterno entre avanço e recuo do cilindro. Em qualquer um dos casos, o que vai se observar é o mesmo. Quando houver o fim do curso, seja no avanço ou no recuo, que a pressão vai aumentar, enquanto isso, a pressão se mantém no valorzinho residual, que é por conta da perda de carga. Aqui, de novo, acionando a alavanca, eu comando o avanço ou retorno do cilindro. E agora, no retorno, quando ele atinge a posição completamente retraída, você tem um aumento da pressão, por conta desse fim de curso, um obstáculo atingido que não pode ser deslocado, que gera um aumento da pressão no sistema. Enquanto ao longo do movimento, a pressão ela permanece num patamar baixo, que é por conta só da perda de carga. Bom, seguimos agora para o experimento de número 2. Esse é um circuito regenerativo. Os elementos do circuito são um atuador linear de duplação, acoplado a uma válvula direcional 4 vias de acionamento por alavanca e retorno por mola, igual ao circuito passado, que comuta o acionamento da linha de pressão entre a entrada traseira, ou de avanço, e frontal de saída. O fluido que é deslocado pelo movimento da haste, dessa vez ele retorna ao tanque. O fluido que é deslocado pelo movimento da haste retorna para o tanque no caso do retorno. Então, nessa posição aqui, no retorno, o fluido que estava nessa câmara aqui, ele retorna para o tanque, como pode ser mostrado na configuração da válvula. Enquanto que o fluido deslocado pelo avanço do cilindro, então, comutando a válvula, o fluido que é deslocado pelo avanço do cilindro, ele é empurrado pelo próprio cilindro, pelo movimento do cilindro, de volta para avançar o cilindro. Então ele é retornado para a linha de pressão, e da linha de pressão ele vai ser levado novamente para avançar o cilindro. Essa montagem ajuda a igualar as velocidades entre os movimentos, que por conta da área reduzida na câmara posterior do cilindro, né, por causa da haste, você precisa de menos fluido para preenchê-lo, o que leva a um retorno mais rápido do que o avanço de circuitos básicos. Só que no caso do circuito regenerativo, ele diminui essa diferença, aproximando o tempo de avanço e recuo do cilindro. No entanto, só metade da força é desenvolvida no avanço se comparada com o circuito básico. Uma aplicação de circuito são máquinas de usinagem, como por exemplo uma retífica, onde você consegue ter esses movimentos, né, de forma igual.
Essa daqui é uma representação, né? E aí, esse fenômeno do cilindro, ele jogar adiante o fluido que vai gerar um avanço ou algum movimento, é chamado de vazão induzida. E agora vamos observar esse cilindro na montagem realizada. Aqui está a montagem. Acionando o botão de segurança no início do sistema, a gente tem aqui a linha de pressão dela. Você tem o avanço e o retorno, e agora a gente pode ver que a velocidade entre o avanço e o retorno ela é igual, mais próxima, né? Enquanto que, se a gente observa no circuito básico, essa velocidade é diferente. Olha, o avanço e o retorno, velocidades bem parecidas. Aqui está a saída do cilindro, onde tem o efeito da vazão induzida que joga de volta para a linha de pressão. E isso vai levar o cilindro adiante com mais velocidade. Só que, apesar da velocidade adicional, a força vai ser reduzida pela metade. Em seguida, a gente tem o experimento de número 3. Esse é um circuito sequencial, onde uma válvula de sequência ligada à entrada traseira de um dos cilindros proporciona, no caso o cilindro A, que é esse C1, proporciona o movimento do outro cilindro, que é o cilindro B, que vai ser o C2 aqui da representação. Quando a pressão na linha de entrada, aqui no caso, começa a subir, por conta do fim de curso de avanço do cilindro, então esse cilindro ele vai avançar a haste toda, até que o êmbolo ele bata nesse fim de curso aqui do cilindro. Por conta disso, que vai ser um momento que a pressão ela continua aumentando à medida que a bomba continua proporcionando fluido, o que acontece é que a pressão cresce e essa pressão vai exceder o valor dessa válvula de sequência, né? Ela tem uma molinha com uma molinha, né, para ela ser destravada. Quando a pressão do sistema gera uma força capaz de superar a força da mola no interior da válvula, abre a passagem do fluido para avançar o outro cilindro. Então, você vê que a entrada de C1 e a entrada de C2 estão conectados. Quando essa pressão configurada para a válvula de sequência é vencida, o circuito C2 avança. Na posição central, os cilindros eles ficam travados na posição. Isso por conta dessa válvula, né? Quando a válvula 4-3 vias, centro tandem, alavanca e centralização por mola é comutada, o fluido retorna o cilindro A e a válvula de sequência para de ser abastecida. Se a pressão vinha dessa pressão gerada na câmara traseira aqui do cilindro 1, quando o cilindro A retorna, a válvula de sequência para de ser abastecida, né, porque ela não está sendo mais pressurizada, essa câmara. Com isso, o fluido enche a câmara de retorno do cilindro B. Né? Óbvio que antes, para isso acontecer, houve o preenchimento também dessa câmara de retorno do cilindro A, por isso ele retornou. Certo? E em seguida ocorre o retorno do cilindro B. O cilindro A ele retorna primeiro, muito por conta da carga. E essa carga, apesar do enunciado especificar que a gente deveria ter retirado, não foi possível no momento, então a gente acabou montando com ela mesmo. Então o que acontece é um ciclo A mais, B mais, A menos, B menos. Então A avança, a válvula de sequência, quando a pressão é vencida, você tem também um avanço de C2, e na hora que você comuta o retorno, essa carga aqui em C1, ou seja, o nosso cilindro A, ele provoca o retorno de A e depois um retorno de B. Só que à medida que a gente vai configurando essa válvula de sequência, se a gente baixa, por exemplo, a configuração dela, a pressão para abertura
abaixo da pressão do sistema, o que acontece é que vai acontecer um avanço simultâneo desses dois cilindros. Então o que acontece vai ser na prática um cilindro A mais B mais, entre parênteses, né, simultâneo, e um retorno A menos B menos. Sem a carga, é de se esperar a partir das simulações que o circuito teria também um recurso simultâneo dos dois cilindros, né? Bom, esse circuito poderia ser usado em uma furadeira de bancada, por exemplo, onde o cilindro A pressiona a peça para mantê-la em posição e o cilindro B avança a broca para fazer o furo. Agora, mostrando a montagem do... Aqui, ó, A avança, em seguida B avança, e o retorno, A retorna primeiro e B retorna em seguida. Dá para perceber que o A ele retorna inclusive mais rápido do que o B. Isso é muito por conta dessa massa aqui que acelera o retorno. E aí, aqui a gente mostra a pressão sendo vencida no manômetro. Essa pressão que permite a abertura da válvula de sequência. Quando uma dada pressão é alcançada aqui, a pressão configurada, é alcançada nessa câmara inferior, no caso do cilindro A, ou cilindro C1, quando essa pressão é alcançada, tem a abertura da válvula de sequência, que leva ao avanço do outro cilindro. Aqui mostrando que a válvula de sequência conecta no avanço do cilindro B. E aqui mostra ele avançando, né? Bom, passando agora para o circuito número 4. Esse é um circuito sequencial novamente, onde uma válvula de sequência é ligada à traseira de um dos cilindros A e proporciona o movimento do outro cilindro B. Quando a pressão na linha de entrada começa a subir, novamente, por conta do fim de curso do avanço do cilindro, a força na mola interior da válvula de sequência é vencida, abrindo a passagem de fluido para avançar o outro cilindro. Na posição neutra, novamente, os cilindros ficam travados conforme estavam, porque você tem aqui essa válvula 4-3 vias, com centro tandem, centralização por mola e acionamento por alavanca. E quando ela é comutada, o fluido ele retorna ao cilindro A. Então o fluido no retorno vai retornar ao cilindro A. E isso vai acontecer apenas quando o piloto, esse X da válvula de retenção pilotada, for acionado, permitindo a saída do óleo da câmara traseira. Por quê? Aqui a gente tem uma válvula de retenção pilotada, né? A gente vê que a bolinha ela está bloqueada, a esfera ela está bloqueada numa sede aqui, nesse sentido. Então, para que haja abertura, tem que haver alimentação pelo piloto. Quando isso acontece, o fluido que está aqui nessa câmara, ele vai poder sair e retornar ao tanque. Mas para que isso aconteça, novamente o piloto tem que estar acionado, o que representa uma alimentação nessa linha de retorno, né? Por que fazer isso? Isso permite que haja um retorno controlado nesse caso, porque se não houvesse essa válvula de retenção pilotada, a massa novamente ia acelerar o cilindro no retorno. Enfim, então é isso que vai acontecer. Somente quando o piloto for alimentado, a válvula de retenção vai abrir e vai permitir a saída do fluido. No caso, se ele não abrisse, seria formado ali um calço hidráulico, né? Bom, com isso, o fluido enche a câmara de retorno do cilindro B. Na verdade, isso acontece. Que retorna após o cilindro A, de novo, por causa da carga, devido à carga no sentido do seu retorno. Portanto, realiza um ciclo A mais, B mais, A menos, B menos, igual na montagem passada. Quando a pressão da válvula de sequência ficar abaixo da pressão de operação, o movimento de avanço do cilindro se aproxima da sincronia, então eles vão ficando mais sincronizados. Isso é mais lento por causa da carga. Bom, isso porque a válvula de sequência passa a se comportar como um T na entrada do cilindro B. Então, se a válvula de sequência é regulada abaixo da pressão de operação, ela passa a agir como um T.
Então, acontece um circuito, abre parênteses, A mais, B mais, fecha parênteses, A menos, B menos. Então, os dois cilindros avançam simultaneamente e retornam um seguido do outro. Mesma questão, né? Sem a carga, a expectativa é que o retorno fosse mais sincronizado, só que não foi possível remover a carga aqui do cilindro C1, nosso cilindro A. E esse cilindro ele é um circuito que pode ser usado em automatizações, né? Onde cargas são erguidas. Agora, seguindo. Um exemplo bom, por exemplo, vamos pensar em uma esteira de malas de aeroporto, em que você tem aquelas várias correias transportadoras e você leva malas que vão ser despachadas e malas que tem que ser observadas ou que passaram por uma verificação e não foram aceitas, tem que ser separadas em outra esteira. Poderia ser um caso, por exemplo, de esse cilindro C1 ele segurar uma mala, né? Ele levantar uma mala, uma certa bagagem para uma outra esteira, enquanto o cilindro C2, após esse movimento, ele empurra para que ele de fato entre no percurso dessa outra esteira. É uma aplicação possível. Bom, agora a montagem do circuito. Bom, aqui está. Então, comutando a válvula avanço de A, em seguida o avanço de B. Na hora do retorno, retorna A, retorna B. Retorna A primeiro, mais rápido por conta da carga. Aqui, diminuindo a pressão para abaixo da pressão de operação, ou a própria pressão de operação, a gente vai ver que os cilindros avançam basicamente simultaneamente. O A ele só vai ser um pouco mais lento por conta da carga, né? Show. Então, avançaram os dois. Na verdade, o B ele acaba sendo um pouco mais lento, isso é por conta de uma perda de carga na válvula, né? E aí, refazendo o ajuste, para mostrar aqui novamente. Enfim, aqui está o manômetro mostrando que quando uma dada pressão for vencida somente, que vai ser liberado esse avanço do cilindro B. E aqui está a válvula de retenção pilotada. Agora o experimento 5. Esse é um circuito com redução de velocidade, ou controle de velocidade bittering, com um cilindro com uma carga no sentido contrário do seu avanço. Então aqui está a velocidade de avanço e aqui está a carga, mostrando, né, os vetores em sentidos contrários. Quando a válvula aqui 3 vias com centro aberto negativo, alavanca e centralização, essa na verdade não tem centralização por mola. Quando ela é comutada, o cilindro avança com uma velocidade controlada através da válvula estranguladora. Na posição neutra, a carga ela pode ser movimentada manualmente porque tem esse centro aqui. Ou seja, você empurrando a carga ou puxando o cilindro, qualquer dos sentidos que for, nesse caso você só permite o retorno da carga, na realidade. Então, você empurrando o cilindro para o seu retorno, você tem a possibilidade da saída desse fluido da câmara C1, diferentemente do que aconteceria se o centro fosse fechado ou tandem. E com esse fluido saindo daqui, você pode ter o movimento do cilindro sem calço hidráulico. Bom, no retorno, quando a câmara da frente do cilindro é pressurizada, a carga acelera o movimento para retornar o cilindro, que expulsa o fluido da câmara traseira e que passa através do bypass da válvula de retenção, da válvula estranguladora, perdão. Já que para que haja a entrada do óleo de um lado, o fluido do outro lado deve ser removido. Caso contrário, surgiria o calço hidráulico, que ia frear, ia bloquear o movimento do cilindro por conta da resistência do fluido ali presente, né? Se a gente considera ele incompressível e ele está ali, ele não tem saída, ele fica ali e não sai. Então, não importa quanto fluido você coloca do outro lado, não vai ser capaz de realizar o movimento. Tem uma pressão também do outro lado, resistindo a ele.
Esse controle de velocidade regula, portanto, a velocidade apenas no avanço, para erguer a carga lentamente, ou de forma mais controlada, não necessariamente lentamente, mas de forma mais controlada. Esse circuito pode ser aplicado em contexto de elevação de carga para cima, onde a carga deve ser levada com cuidado, como é o caso de uma plataforma de elevação de carro em uma oficina mecânica, onde a gente não quer que o carro seja elevado muito rapidamente, né? Agora, montagem do circuito. Bom, aqui está o circuito montado, né? A válvula reguladora de vazão. Aqui a gente tem o retorno rápido e regulando a gente vai ajustando a velocidade do avanço. Espera aí que demora um tempinho para a gente conseguir regular ela de fato. Aqui fazendo regulagem. Agora ela já avançou um pouquinho mais devagar, mas ainda não foi suficiente. O retorno dela através do bypass, né? O retorno do fluido dessa camada anterior sai pelo bypass. E agora sim, um avanço é realmente bem mais controlado, bem mais lento do cilindro, que é a função dessa válvula de retenção aqui, ó. Como avança lentamente, erguendo a carga de forma bem controlada, até que o retorno é rápido da mesma forma. Seguindo para a montagem número 6. Esse é um circuito com controle de velocidade meter-out, com um cilindro com uma carga no sentido do seu retorno, no sentido do seu avanço. Então, o avanço do cilindro está aqui, pá, indicado pela velocidade, pelo vetor velocidade, e a carga está indicada por esse vetor F. Então, a tendência é que a carga ela acelere e provoque o retorno do sistema, né? Bom, quando a válvula 4-2 vias, alavanca e retorno por mola é comutada, o cilindro avança com velocidade controlada. Então ele desce a carga com velocidade controlada, já que na saída existe uma válvula estranguladora. E aqui ele passa por essa válvula estranguladora porque a esfera ela está contra a sede aqui. Então o bypass está no sentido bloqueado, né? Nesse sentido aqui tem uma retenção. E aí o fluido passa por essa reguladora de fluido. Ao passar pelo estrangulamento, a velocidade para a saída do fluido da câmara frontal do cilindro, então a velocidade de saída do fluido que está nessa parte aqui de volta para o tanque, ela é reduzida por conta do estrangulamento, permitindo que o fluido pressurizado promova o avanço apenas na mesma velocidade que o fluido sai daqui, no caso. Então, como não pode ter o preenchimento de fluido nas duas camadas ao mesmo tempo, o cilindro ele só consegue avançar na velocidade que o fluido sai dessa outra cavidade aqui, o que vai ser controlado. Por isso o movimento de avanço vai ser controlado, né? Pois é preciso que o fluido saia da parte de trás do cilindro para poder entrar na frente e vice-versa. Caso contrário, é promovido um calço hidráulico e o cilindro vai ficar travado. Na posição neutra, a carga, nesse caso não, pode ser movimentada manualmente. No caso, não pode, né? Porque a gente não tem um centro fechado nem tanto, que permitiria isso. Na verdade, não tem nem o centro. No retorno, quando a câmara da frente do cilindro é pressurizada, então quando essa câmara aqui é pressurizada, o fluido da câmara traseira passa o fluido da câmara traseira passa livremente, né? E o fluido da câmara frontal vai passar aqui através desse bypass. E o cilindro ele vai retornar com a velocidade normal, então no caso uma velocidade mais rápida do que ele desceu a carga. Esse controle de velocidade regula, portanto, novamente, a velocidade apenas no avanço para descer a carga lentamente. Ele é recomendado para aplicações de elevação de carga através de haste, né? Onde a carga suspensa faz uma força no sentido do avanço do cilindro.
a gente pode imaginar, por exemplo, uma grua com uma haste, né? que você ergue a carga com uma haste, por exemplo. Ou algum tipo de perfuratriz com uma broca pesada, algum caso assim. Aí aqui vamos mostrar agora a montagem desse circuito. Aqui está a carga, né? De cabeça para baixo no sentido do avanço do cilindro, né? Gerando uma carga no sentido do avanço do cilindro. Acionando aqui a válvula. Aqui tá a retenção. A válvula reguladora de vazão. O cilindro ele desce de forma controlada e ele tem um retorno mais rápido. O retorno ele vai ser um pouco mais... aqui ele já está mais controlado, mais lento, por conta do ajuste na válvula, do que foi o retorno dele. Em seguida, o experimento 7, iniciando as montagens pneumáticas. Esses dois circuitos são formados por duas válvulas 3 vias, acionadas por botão, as duas normalmente fechadas. Uma válvula 5 vias, normalmente fechado, com avanço pilotado, com avanço através de um piloto. E um retorno por mola, nos dois casos. E um cilindro de duplação, nos dois casos também. No circuito da esquerda, a válvula lógica aqui é a válvula E. Então, vou dar um zoom. Aqui a gente tem uma válvula E, de forma que somente pressionando os dois botões o cilindro avança, né? Porque somente pressionando os dois botões vão ser empurrados esse carretel aqui para uma posição que permite a passagem de fluido para o piloto da válvula que comanda o avanço, né? Então precisam ser apertados dois botões para gerar o avanço. Então, soltando isso, né, desfazendo essa condição dos dois botões pressionados, o retorno da válvula por mola comanda também o retorno do cilindro. No caso do circuito da direita, a válvula lógica é uma válvula OU, o que faz o cilindro avançar pressionando qualquer um dos dois botões, então pode ser algo alternativo. Então, pressionado os dois botões, vai passar o fluido, né? Porque a esfera ela vai ser empurrada contra a sede de um dos dois lados. Podendo inclusive ser dos dois lados, né? Funcionaria também. O cilindro avança, porque o piloto é alimentado e proporciona o avanço, né? O avanço do cilindro. O piloto ele comuta a válvula proporcionalmente ao cilindro. E aqui, nesse caso, o retorno é feito por mola quando a condição é desfeita. Então, quando os botões são soltos, ocorre retorno por mola. O primeiro circuito ele pode ser aplicado quando se desejar um comando que aconteça, por exemplo, tanto numa sala de controle quanto numa operação, vamos dizer, uma prensa hidráulica, que você tem que verificar local e você tem que verificar no local e na sala de controle se está tudo ok. Então, pressionar o botão nos dois para que aconteça o movimento. Onde, nesse outro caso aqui, seria preciso somente o comando local, né, na operação, ou somente o comando na sala de controle para que a operação funcionasse, para que o cilindro avançasse. O que permite que seja necessário apenas um deles, né? Podem ser usados os dois para gerar esse movimento, mas apenas um basta. Aí aqui segue a montagem dos dois circuitos. Esse daqui é o circuito mais à esquerda da válvula E,
Aqui a gente tem a válvula E, e aqui uma válvula U, que vai ser montada no circuito seguido. E aqui, apertando apenas um botão, o cilindro não avança. Apertando apenas outro botão, o cilindro não avança. Somente apertando os dois botões que o cilindro avança, soltando eles, a válvula é restituída pela mola, retornando o cilindro. Agora a alimentação chegando nos dois botões. Pressionados qualquer um dos dois botões, ele vai fazer a esfera ir contra a sede do lado oposto, permitindo a passagem para pilotar o avanço da válvula. E aí a válvula alimenta por uma saída, né, o avanço cilindro, por outro o retorno. Então, pressionando um botão tem um avanço, e pressionando outro botão também tem um avanço. Em todos os casos, quando a gente solta os botões, vai haver o retorno do cilindro. Inclusive, apertando os dois botões também acontece o avanço. Naturalmente, se você segura o botão pressionado, a válvula também se mantém acionada e o cilindro continua avançado. Seguindo para o experimento de número 8, a montagem tem uma válvula memória 5 duas vias, pilotada pneumaticamente de ambos os lados, pelo ar comprimido passando através das válvulas 3 duas vias V3 e V4, acionadas por botão e com retorno por mola. No avanço, após pressionado V3, o ar passa por V2, que é uma unidade temporizadora, onde é possível regular o tempo para o ar preencher um acumulador antes de comutar a válvula, permitindo o acionamento do avanço do cilindro após um tempo determinado. Como isso é feito? É regulado a vazão através dessa reguladora de vazão aqui mostrada, com o bypass. E aqui tem um acumulador. Então, à medida que você regula o fluxo, né, a quantidade de fluido que entra, você regula o preenchimento do acumulador. Então, quando o acumulador é preenchido, que o fluido ele consegue comutar a válvula. E assim você controla o tempo necessário para isso. E a válvula tem as indicações respectivas nesse knob, nesse ajuste dela, permitindo escolher um tempo específico para essa abertura. Quando esse tempo ele é atingido, a válvula aqui ela é pilotada, ela é comutada e gera o acionamento também do avanço do cilindro A, que passa através de V5, que é uma válvula ou com uma abertura para o ambiente, e a outra, né, que vem da válvula, chega da válvula e avança o cilindro. O avanço ele é mais lento e ele é controlado pela válvula estranguladora V6, porque a saída do fluido ela é controlada por aqui, já que aqui a esfera bate contra a sede no retorno. Com isso, o fluido ele é obrigado a passar pela seção estrangulada. Então, novamente, a velocidade que essa camada anterior, essa câmara anterior do fluido é preenchida, é dada pela velocidade que essa camada posterior é esvaziada com retorno ao tanque. Já que se essa condição não fosse satisfeita, no caso não é fluido, né? É um fluido sim, mas vai ser ar nesse caso. Já que se essa condição não fosse satisfeita, haveria um calço pneumático. Apesar de o ar ter uma certa compressibilidade, mesmo assim haveria um calço pneumático. Então, o avanço ele é mais controlado. No retorno, o fluido ele preenche essa cavidade aqui, passando através do bypass, e o ar ele é expulso dessa região aqui, através dessa saída 3, permitindo que o retorno ele não seja resistido pelo ar, porque como eu falei antes, diferentemente de um óleo que a gente considera incompressível nas aplicações hidráulicas, o ar ele é compressível. Então, se não houvesse essa saída para o ar logo aqui, o que aconteceria seria que no retorno do cilindro, antes de haver a retirada desse ar daqui para a atmosfera,
ele seria comprimido. Então o cilindro ele teria um retorno tanto mais regular quanto mais resistido, né? Esse retorno ele é proporcionado naturalmente ao apertar o botão V4. Os dois botões são botões do tipo push button, sem detente. Então, uma vez apertados eles e soltos, eles comutam a válvula, que é uma válvula memória. Então, ela vai manter a posição que foi escolhida. Esse cilindro ele pode ser utilizado em uma máquina de estampagem, por exemplo. Aqui está a montagem. Ó, pressionando esse botão, após algum tempo, o cilindro avança. E aí ele avança lentamente através da válvula de estranguladora de vazão. Então, quando outro botão é pressionado, ele comanda o retorno. Ó, quando outro botão ele é pressionado, ele comanda o retorno do cilindro, velocidade normal. Agora, passando para a montagem número 9, foi feita uma montagem A mais, B mais, A menos, B menos. Foi montado pelo método empírico, já vou mostrar por aqui mesmo. Onde o início do ciclo é feito por um botão que comanda uma válvula memória 5 duas vias, pilotada pneumaticamente para avançar o cilindro A. Aqui, o avanço do cilindro A. Quando o cilindro A alcança seu curso máximo, ele atinge o rolete da válvula de fim de curso A2, que comanda a mudança de posição da válvula memória 5 duas vias pneumática, pilotada pneumaticamente para avançar o cilindro B. Então, o cilindro B avança. Quando o cilindro B toca a válvula de fim de curso B2, essa válvula comanda o retorno de A. Comanda o retorno de A, comutando a respectiva válvula 5 duas vias. E sob o acionamento de A1, que vai ser esse carinha aqui, fim de curso na posição retraída do cilindro A, o mesmo acontece para a outra válvula 5 duas vias, então ela volta também, acionado o retorno, e B retorna para a posição B1, encerrando o ciclo. Então aqui uma representação desse circuito. Tem aqui o movimento, você aperta o botão, A avança, B avança, A retorna, B retorna. Enquanto você segura o botão, os dois cilindros se mantêm avançados. Sequência mínima, 2 cilindros, A mais, B mais, B menos, A menos. Condição de início, botão, condição de início S1. Isso aí é S1. Condição de início S1, aberto. Condição de troca de grupo S4, né? Fechado. S4 fechado. Alimenta K1, alimenta o primeiro grupo, chave aberta de K1. Vai acionar. Chave aberta, aciona esse daqui, aquele ali. Isso aí, vai acionar. E aí o S4 vai fechar e vai desligar K1. E aí a chave fechada de K1 vai acionar o segundo grupo. O segundo grupo vai acionar o retorno de B com a solenoide aqui. E aí depois o S3 aberto vai acionar o retorno de A menos. Beleza, ó. Aí os solenoides ali mudando. Fechou. Bem, tem o nosso circuito eletropneumático, né? Vamos começar pelo botão, né? Obviamente vai passar pelo chaveamento aqui. Tem a condição de início, que é S3, né? Quando eu aperto o botão, ela senta aqui. Dada a condição de início, passado K1, o relé K1 ele vai passar para 2 grupos, né? Ou seja, quando o K1 estiver aberto, vai acionar um grupo, quando o K1 estiver fechado, vai acionar outro grupo. O primeiro grupo é Y1 e Y3, que são essas duas bobinas, que vão avançar os dois. E o segundo grupo, ele aciona, né, o Y2 e o Y4, que é o retorno dos dois. Sim, aí eles são acionados porque o K1 agora está desligado.
exatamente. Eles são acionados pela condição, né, do S4 e S2. Aí aciona de novo pra gente ver. Você aperta uma vez e ele faz uma iteração do círculo. E se você manter ele pressionado, ele faz várias vezes. Beleza, é isso aí.